Uma boa tarde a todas e todos e todes presentes aqui. Esse projeto eu venho já desenvolvendo com a Gabi, a gente dar aulas sobre produção cultural, umas coisas que a gente vivencia, é a nossa vivência de trabalho, não só na elaboração de projetos, que é essa oficina de hoje, mas em toda a parte de produção executiva e coordenação técnica de projetos e tudo mais. Então, eu consegui aprovar esse projeto na Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado e Cultura de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí estou aqui oferecendo essas aulas, vão ser 5 aulas, tá? Começando hoje até sexta-feira, sempre nesse horário, de 2 às 3h30. A gente vai estar aqui no Zoom, conversando, trocando. Eu vou passar algumas informações sobre elaboração de projeto, como escrever um projeto, planejar, fazer todo o material, deixar separado para começar a inserir na lei de incentivo fiscal. O nosso foco aqui vai ser da Lei de Incentivo Fiscal do Estado, do Rio de Janeiro, do ICMS, que é uma lei do ICMS, mas que vai servir no geral para qualquer escrita de projeto, para qualquer outro edital, seja ele público, privado, ou mesmo outras leis, se vai Lei Rouanet, ou uma lei municipal, se a sua cidade tiver, enfim. A ideia aqui é a gente trocar esse tipo de informação, que é muito recorrente, entre eu e a Gabi, e que vocês fiquem à vontade. Assim, a ideia é que vocês façam perguntas, é um bate-papo, tá? Não entendam muito como palestra ou como uma aula só daqui para vocês, e sim também uma troca de vocês com a gente, perguntando, pode interferir, abre o microfone se precisar fazer alguma pergunta, sem problemas, tá? Vai ser mais uma conversa de amigos para a gente poder trocar essas informações, as nossas experiências com a realidade de vocês. Então, eu queria me apresentar, meu nome é Thiago Piquet, para quem não me conhece, eu sou produtor cultural formado pela UF, fiz o meu mestrado lá também na UF, e há 8 anos venho trabalhando na coordenação de produção da Companhia de Balé da cidade de Niterói. E nesse tempo, na companhia, eu conheci a Gabi, que também ela já era produtora antes de eu entrar, e a Gabi tem uma produtora independente, que é a KBMK, Empreendimentos Culturais, onde ela também realiza vários projetos. E aí a gente sempre fez essa parceria, não só na companhia, como fora dela, com projetos nossos independentes que a gente vem realizando ao longo desse tempo todo. Então, essa seria uma breve apresentação, não à toa, não poderia deixar de convidá-la para estar aqui comigo, e aí deixo você se anunciar aí, Gabi. Bom, estão me ouvindo? Primeiro, eu queria agradecer o convite, e assim, eu fico até meio emocionada, assim, vocês vão ver que eu sou super emotiva, porque é muito legal, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente nunca pensou que ia dar nisso tudo. O Thiago chegou no Balé de Niterói, eu com uma responsabilidade gigante de colocar tudo em lei de incentivo. Era os primeiros anos que a companhia estava trabalhando com isso, eu fazendo 1000 cursos. O Thiago sempre assim, muito atento, muito do meu lado, muito parceiro, muito companheiro. A gente estudava junto. E daí hoje vejo ele crescer e me chamar para estar num projeto da TPQ Cultura e Arte. Então, assim, é muita alegria, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra mesmo, assim, sabe? É tão bom ver as pessoas crescendo, eu acho que isso faz parte da produção cultural. A gente não pode achar que tudo é só nosso, tem espaço para todo mundo. Parceria é a palavra da vida. Eu e o Thiago, a gente conseguiu desenvolver, acho que mais do que isso, porque a gente tem uma cumplicidade assim, muito grande em todos os projetos. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga ter os exemplos de sucesso que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, eu estou na Companhia de Niterói desde que eu lembro desde que eu me lembro de mim, tô brincando, mas desde os 16 anos. Hoje em dia, sei lá, 10 anos eu estou como produtora. A gente abriu a KBMK, trabalho também no carnaval, com eventos, né?
Hoje em dia a gente está na produção, apesar de não ter o desfile, mas da comissão de frente da Estação 1ª de Mangueira e da União La Ilha do Governador. Então vai ser muito bom, aberto para todos os tipos de pergunta, para todos os tipos de projeto, mas todo projeto começa com uma ideia e a gente vai começar por aí. Como transformar a sua ideia num grande projeto. Rapidinho, antes da gente começar, eu só queria informar como vai funcionar as aulas, né? A gente vai fazer, essas 5 aulas vão acontecer gravadas aqui, elas estão sendo gravadas. Então, sobre essa coisa da ideia que a Gabi trouxe, é muito comum as pessoas, né, procurarem a gente, produtores, para falar assim, nossa, eu tenho uma ideia e que aí acho que meu projeto está pronto e vamos colocar na lei de incentivo, vamos botar no edital X, Y, Z. E aí a gente começa, né, eu tenho que dividir, fazer bem claro, deixar bem nítida essa distinção entre ideia e projeto. E aí eu costumo trazer a imagem de, por exemplo, quando você quer pedir um bolo para um aniversário. Quando você chega lá numa confeitaria para pedir um bolo, você fala assim, moça, eu quero um bolo. Aí a mulher vai começar, qual o recheio? Para quantas pessoas? Que tipo de bolo? Qual é o tipo de festa? É infantil ou é adulto? Então, vai vir uma série de perguntas que, se você tem a ideia do bolo, você vai ter que planejar esse pedido, como que você vai carregar esse bolo, né? Porque se ele for feito com uma cobertura de manteiga, vai derreter nesse espaço, não vai. É um naked cake, né? Aquele bolo pelado. Então, pode deslocar mais facilmente. Então, essa série de coisas vai distinguir a sua ideia do seu projeto. Eu também trago a imagem de uma casa. Quando você chega para um arquiteto para fazer um projeto de uma casa, fala, eu quero uma casa para mim e para minha família. Aí vai começar. Uma casa de quantos quartos? Quantas pessoas vão morar nessa casa? Vai ter área externa? Não vai ter? Vai ter piscina? Vai ter churrasqueira? Aonde é localizado? Você prefere casa ou você prefere apartamento? Então, é uma série de perguntas que qualquer outro profissional vai fazer. Isso, se vocês... Eu estou trazendo 2 exemplos, mas se vocês colocarem em outras profissões, você vai ver que todas elas vão ter uma série de perguntas que você vai ter que saber responder. E são essas imagens que eu gosto de trazer para a gente poder distinguir o que é ter uma ideia, a ideia de um projeto, a ideia de uma apresentação, a ideia de o lançamento de um livro, a ideia de fazer um vídeo danço, a ideia de fazer, enfim, qualquer evento cultural é uma ideia, mas eu tenho que parar e tenho que me planejar para saber tudo que eu quero com essa ideia. Aonde eu quero chegar, que público que eu quero alcançar, onde que eu vou desenvolver isso, por quanto tempo, quantas pessoas vão estar envolvidas direto e indiretamente. Então, são essas perguntas que a gente vai fazendo a nós mesmos e a gente vai começar a escrever. E é essa escrita que a gente está aqui hoje para poder entender quais são as perguntas normalmente que aparecem e como que a gente deve responder cada pergunta. Gabi, quer acrescentar? Eu acho que só trazendo para a realidade das artes cênicas, né? Muitas vezes a gente pensa, vou fazer um espetáculo que vai se chamar Uma Casinha Feliz. E aí, geralmente, a pessoa pensa no espetáculo, mas ela não pensa em todo o planejamento que tem que ter esse espetáculo. Então, é isso que a gente vai começar a falar, sobre esse planejamento e como depois eu transformo esse planejamento em um projeto para que ele possa ser aprovado pelas leis de incentivo. Então, a gente vai começar agora a entender o que significa um objetivo, qual a diferença de colocar o objetivo para justificativa, o que significa detalhamento do projeto, e a gente preparou um PowerPoint para que vocês possam ir junto com a gente, qualquer coisa, e tirando as dúvidas ao longo desse processo, tá bom? Então, só novamente aí, né, que esse projeto, ele é com patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e da Lei Aldir Blanc. O nome do projeto é Oficina de Elaboração de Projetos, Produção em Dança, que é a nossa especialização, porém,
As dicas que vocês vão ter aqui cabem em qualquer projeto cultural, e lembrando que o nosso foco vai ser a Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tá? A Lei do ICMS. Isso eu já vou passar, porque eu já falei mais ou menos do meu currículo. A Gabi, depois vocês vão ter acesso a isso para quem quiser saber um pouco mais. A diferença da ideia para o projeto, que a gente falou agora há pouco, né? Para que sua ideia se torne um projeto cultural é necessário objetividade, estratégia nas ações, projeções realistas de despesas e de organização, um cronograma coerente e o resultado final, um cronograma coerente para ter o resultado final que vocês pretendem, tá? Então, esses passos aí a gente vai começar a detalhar aos pouquinhos. É muito legal, antes de começar também, essa questão, quer dizer, já começou, mas enfim, seguindo, essa questão da distinção entre o espetáculo e o seu projeto. Tá? O que a gente tem que também, além de ter a ideia e o projeto, a gente tem que saber distinguir quando a gente vai falar do espetáculo e quando a gente vai falar de um projeto. Aonde eu quero chegar com isso? Esse exemplo que a Gabi falou, da Casinha Feliz. A Casinha Feliz seria o nome do meu espetáculo. Então, eu vou, em algum momento, que a gente vai ver mais para frente, em algum momento eu vou falar, vou defender o porquê desse nome, as questões artísticas envolvidas nesse espetáculo e tudo mais. Só que eu tenho que entender que o meu projeto ele é maior do que o meu espetáculo, porque o meu projeto envolve tudo o que eu vou fazer com esse espetáculo. Então, voltando lá no exemplo do bolo, né? Se a gente for fazer um aniversário de uma criança, e aí o tema é, sei lá, Cinderela. O tema do espetáculo, o tema do aniversário é Cinderela. Mas qual é o meu projeto? Convidar as pessoas, marcar com a pessoa que vai fazer a decoração, ligar para a pessoa que vai fazer o bolo para poder me entregar o bolo no momento exato, comprar as bolas, as decorações, os docinhos, as coisas de acordo com a festa. Eu vou contratar uma equipe de som ou uma equipe de animação para poder fazer esse aniversário funcionar. Vou fazer bilhetinhos, convites para poder enviar para os amiguinhos na escola. Então, tudo isso não tem a ver com o tema Cinderela. Eu não vou justificar o tema Cinderela, entendeu? Eu vou contar qual é o meu projeto. O meu projeto é realizar o aniversário da minha filha, do meu filho, qualquer coisa assim. Então, quando a gente entender, quando a gente estiver falando aqui de proposta, a proposta do seu projeto, o que você quer. Então, ali na descrição da proposta, a gente vai responder essas perguntas. O que é o seu projeto? Montar um espetáculo. Quem está à frente do seu projeto? Aí você vai falar uma determinada empresa, ou vai ser você mesma, ou algum grupo, né? No caso, assim, se fosse eu e a Gabi, são 2 proponentes, né? São 2 empresas parceiras que se juntam para fazer esse projeto, e aí você vai fazer uma breve descrição de quem são essas pessoas, né? Um breve currículo, assim, para poder quem está lendo saber quem está à frente do projeto. Qual é a quantidade de vezes que ele vai ser apresentado? Então, se é um espetáculo, vai ficar sexta, sábado e domingo? Vai ficar 3 meses em cartaz? Vai ter apresentação única? Como que vai ser, né? Qual a quantidade de vezes que vai ser apresentado? Quando e onde será executado? Por quanto tempo será a sua realização? Então, a gente tem que também pensar, assim, vai ser no Teatro Municipal de Niterói, vai ser no Teatro Popular, vai ser no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ou então vai ser na galeria de um amigo meu que tem um espaço cultural. Qualquer local. Eu vou definir esse local e vou dizer por quanto tempo ele vai acontecer. Inclusive, se tem alguma ação paralela. Então, assim, se tiver workshop, se tiver oficina, se tiver um ensaio aberto, se tiver qualquer outra coisa, isso também vai contabilizar nesse tempo de execução. E todas essas informações, desculpa, Gabi, todas essas informações elas vão estar já resumidamente, bem brevemente relatada, já na descrição da proposta. Que a pessoa que for ler ali para avaliação,
ela já pega naquele primeiro tempo, ela já entende tudo que ela vai ver mais para frente, e dali ela já vai lendo tecnicamente o que vai ser apresentado nos próximos tópicos. Pegando isso que o Thiago falou, é muito importante entender que um projeto ele é feito de pré-produção, produção e execução e pós-produção. E isso é muito importante para a lei. A gente precisa ter toda essa organização muito bem planejada. Então, pegando lá o exemplo do espetáculo Minha Casinha Feliz. Essas perguntas elas são referentes ao dia da apresentação. Quem vai estar à frente do projeto, a quantidade de vezes, o local. Mas e o antes? E os ensaios? E a equipe criativa desse projeto? E quem vai fazer o cenário? Quem vai fazer o figurino? Isso tudo faz parte da descrição da minha proposta. Então, quando eu elaboro um projeto, eu tenho que elaborar ele num todo, né? Não só pensando no que vai acontecer, mas principalmente a forma com que ele vai acontecer. Todo esse planejamento, toda a minha equipe, com quem eu vou poder contar, por quanto tempo eu vou precisar ensaiar, quantos bailarinos eu vou ter, tudo isso faz parte dessa descrição da proposta, que muitas vezes também vem com o nome detalhamento do projeto. Isso é muito comum. Dependendo de cada lei, vai ter um nome. Dependendo de cada edital, vai ter um nome. E a gente precisa entender o que escrever em cada lugar desse. Para isso, eu preciso estar com o meu projeto extremamente definido para mim. Eu, como proponente, como produtora, tenho que saber absolutamente tudo do projeto. E aí isso envolve cronograma de execução, isso envolve planilha orçamentária, isso envolve toda a logística e, principalmente, se tratando de lei de incentivo e edital, prestação de contas. Uma prestação de contas bem executada é a garantia de continuidade de aprovação em editais. Se você tem uma prestação que não é aprovada, isso cria um impeditivo para muitas outras coisas, não só para permanecer concorrendo. Então, isso é muito importante, pensar o projeto como um todo, desde quando ele nasce, e não achar que você vai dar conta de fazer todas as fases do projeto sozinho. Sem equipe, não existe espetáculo bem-sucedido. Todos da equipe são extremamente importantes. Então, isso é uma questão muito, muito séria, que a gente tem que estar bem precavido, sabe? Não adianta achar que eu e o Thiago estamos lá no Teatro Municipal de Niterói e a gente vai dar conta de tudo. Não vamos. A gente fez um projeto chamado Niterói Semana de Dança e simplesmente, se não fosse a participação de todos os envolvidos, e aí a gente tinha 30 bailarinos que viraram assistentes de produção, produtores de palco, coordenadores de palco, foram absolutamente tudo dentro do projeto. Foi um projeto de participação mútua de cada integrante, onde cada um estava disposto a fazer o que fosse preciso para o projeto dar certo. Então, essa disponibilidade, esse seu time, ele é fundamental. E você precisa definir ele aonde? Lá no início, quando você está transformando a sua ideia num projeto. Falei a beça, né, Tia? Você. Não, tá ótimo. Tá ótimas dicas. Porque para a gente, né, que já tá envolvido nisso há muito tempo, é muito legal também, a gente já deu algumas aulas e é muito recorrente a dúvida das pessoas e a confusão, né, essa confusão entre ideia e projeto, entre espetáculo e projeto, ela é muito recorrente. É muito comum as pessoas terem essa dúvida, fazerem essa confusão e na hora de escrever o seu projeto começam a ter problemas porque não entende esse lado extra espetáculo, né? Que eu chamo o espetáculo é o ponto inicial, mas tem um entorno dele que vai ser todo esse planejamento. E aí, nesse primeiro item que a gente está falando, da descrição da proposta, eu tenho que falar do projeto e não só do espetáculo, entendeu? Então, por isso que eu vou bater incisivamente nessa questão, para que isso fique muito nítido e muito
bem explicado para vocês, na hora que forem tentar fazer algum edital, vocês conseguirem ter esse afastamento, essa dimensão do que é o seu projeto, né, para além do tema do seu espetáculo. Então, mas também, Thiago, só para complementar, por exemplo, às vezes a gente tem um espetáculo. Eu estou aqui com um programa, eu acho que não sei se vai dar para todo mundo ver, que é Cole Porter. Cole Porter foi um espetáculo da Companhia de Balé da cidade de Niterói. Então, teve o espetáculo, que foi um projeto. Depois a gente escreve outro projeto, que é a circulação deste mesmo espetáculo. Mas isso tudo não precisa estar junto no mesmo projeto. E depois a gente ainda pode escrever outros desdobramentos. A gente teve um espetáculo, Romeu e Julieta, que é um dos espetáculos mais lindos da companhia, um espetáculo, né, que a gente ama fazer. Foi um espetáculo escrito pela Lei Rouanet. E aí a gente escreveu o espetáculo e a circulação juntos, porque naquela época a gente precisava que a companhia saísse do estado do Rio de Janeiro. Então ele foi para a lei federal. A companhia estava buscando visibilidade. Muitas vezes isso não é possível, né? Alguns editais, principalmente, te dão valores definidos. Então, o que você faz? Você pode segmentar o seu projeto. Você pode fazer um projeto para a produção do espetáculo, outro projeto para a circulação no estado do Rio, outro projeto para uma circulação nacional. Você não perdeu o Romeu e Julieta em nenhum deles, mas você transformou um espetáculo em 3 projetos, né? Então, isso é bem importante ficar claro, porque às vezes eu falo, mas eu já escrevi o projeto. Não, você vai ter que adaptar o seu projeto a cada escrita. E essa escrita é o que a lei do Estado do Rio de Janeiro prevê no edital dela? O que a lei de incentivo federal prevê no edital dela? O meu também ganhou o Boticário na Dança, que é um edital maravilhoso, que infelizmente agora não temos mais. Mas o que esse edital previa? Então, o que o Thiago a gente faz muito? A gente analisa o que cada um desses editais tem como perfil, o que eles querem. E aí a gente transforma esse projeto de acordo com esse edital. Então, por isso que a ideia e o projeto são diferentes, e por isso que o projeto pode acontecer da mesma ideia e de várias formas, tá? Só para deixar esse exemplo. Não, isso é incrível. E a gente também, é outro ponto que a gente sempre vê recorrendo, né? Que as pessoas veem, mas eu já tinha escrito, como é que eu não consigo escrever? Até mesmo essa questão dos títulos que a gente chegou a passar uma pincelada, né? Que eu estou colocando como descrição da proposta. E aí, no outro edital, vai ser a apresentação. No outro edital, detalhamento do projeto. No outro edital, sinopse. No outro... E cada um vai ter a sua especificação, a sua especificidade. Então, assim, é sempre pensar em projetar, né, em planejar a sua ideia, deixar um corpo, que eu chamo um esqueleto montado, um rascunho, né, um esboço do que está ali. Pronto, escrevi. Aí agora eu vou começar a pesquisar. A lei do Estado é assim, a lei do Federal é assim, o edital da Petrobras é assim, o edital da minha cidade é assado. E aí eu vou pegar aquele escopo, aquele esqueleto e vou desmembrando da maneira mais coerente, condizente com cada edital. Tá bom? Então já fica a dica de sempre ler os editais inteiros, porque é regra, no edital tem que ter todos os tópicos para preenchimento da inscrição. Então, todos os editais vai ter ali passo a passo do que você tem que fazer. E aí, se uma vez você já tem esse projeto planejado e escrito, você enquadra ele dentro daqueles pedidos do edital. Aí, só falando que isso pode parecer besteira, isso que ele está falando em relação à lei, um edital, mas, gente, não é. A gente pega muitos erros porque a pessoa não leu. E aí vou dar exemplos, assim. A gente acabou de ganhar um edital da Respira Arte. E a gente soube de colegas que perderam, porque lá no finalzinho estava escrito que no final do seu vídeo tinha que ter uma frase dos contemplados. A pessoa passou direto, não fez o check, sabe? Fazendo checklist, cumprir essa meta, cumprir isso, cumprir essa exigência. Não colocou, perdeu.
Agora teve um edital também da Aldir Blanc da Prefeitura, que eu vi diversas agremiações de escola de samba com anos e anos, não vou citar nomes, mas que perderam porque não comprovaram um ano de atividade cultural. Impossível, são escolas de samba que têm 20, 30 anos. Então, como assim não completou? Foi falta de conhecimento, compreensão e de detalhamento nesse edital. Então, essa pode parecer uma dica, imagina, ninguém vai ler. Tem que ler com atenção e fazer um checkzinho, sabe? Eu realmente cumpri, isso está certo, não esqueci. Geralmente, eu e o Thiago, a gente faz assim, um faz e o outro corrige. Porque somos humanos, gente. Todo mundo deixa passar alguma coisa. Então, quem escreveu, o outro corrige. O que o outro corrigiu, a gente já conversa, assim, não será, sabe? E a gente faz... Thiago, rei da planilha de Excel, geralmente coloca tudo ali e a gente vai botando colorido, tudo que a gente conseguiu cumprir, tudo que a gente ainda dá falta. Ele ainda está legendo depois, a gente é uma coisa louca, mas dá certo, dá certo. Então, assim, não é uma dica boba, por mais que pareça, é uma dica muito importante, tá? Eu só ia complementar aqui nas próximas aulas, a gente vai ver isso mais na prática, assim, eu estou dando um panorama, né, geral do que é a descrição da proposta, o que são esses itens, mas depois, em algum momento, eu vou conseguir mostrar para vocês essa escrita. E é isso que a Bianca está colocando aqui para a gente, porque é exatamente isso. Às vezes, você acha que você está escrevendo a mesma coisa. Ué, mas eu já coloquei isso nos objetivos. Ou, gente, eu vou ter que escrever isso de novo. Gente, nunca é de novo. É sempre uma informação a mais, sabe? Mas isso a gente vai detalhar um por um, né? Que a gente vai fazendo juntos, a gente vai detalhar, vai ficar bem claro para vocês. Mas isso é bom, a Bianca trazer... É bem importante isso. Essa informação, porque às vezes a gente tem essa sensação de que, já falei isso, vou falar disso de novo. Só que é falar de novo numa forma mais aprofundada. Então, a descrição da proposta, ela é um resumo de tudo, do início ao fim, do que você vai acontecer. Só que ali no início eu falei assim, vou fazer o espetáculo Romeu e Julieta no Teatro Municipal de Niterói. Já informei. Aí, quando chegar lá na frente, que a gente vai ver no próximo passo, eu vou explicar o porquê de ser o espetáculo Romeu e Julieta, o porquê de ser a Companhia de Balé da cidade de Niterói que vai estar à frente, o porquê de ter escolhido o Teatro Municipal como um teatro de estreia desse espetáculo. Então, eu já informei, só que agora eu vou informar aumentando um pouco mais para mostrar para quem está avaliando a coerência de todos os tópicos que eu simplesmente apresentei ali na descrição da proposta. Então, a gente vem, escreve, apresenta, aí no próximo detalha um pouquinho mais, no próximo detalha um pouquinho mais, de acordo com esses tópicos. Tá? Então, eu costumo sempre falar isso, a apresentação, a descrição da proposta é um resumo de tudo que vai acontecer. A sinopse do livro, eu peguei ali, li, sei o que vai acontecer, bora, então vou abrir agora para ver as questões mais detalhadas. Gente, fiquem à vontade, tá? Quem tiver uma dúvida aí, pergunte. Público-alvo. O público-alvo, ele é para quem o seu projeto está sendo destinado, né? Então, a gente tem que identificar aí, de preferência em tópicos, qual é esse público, né? Para quem que esse projeto se destina, e essas informações vão ser informações básicas, como faixa etária, área de atuação, condições de vida, né, do meio social em que vive. E aí é muito interessante também apontar a confusão recorrente que é entre público-alvo e classificação etária. Uma coisa não está diretamente ligada à outra, tá? Eu tenho que entender que um espetáculo adulto, ele é destinado ao público adulto, porém, eu posso incluir, dependendo da região onde ele for apresentado, se ele for apresentado no teatro em Copacabana, eu já sei que ele é para uma pessoa de uma condição social A, entendeu? Então, existe esse tipo de questão. O que o tema do teatro, o que o tema do espetáculo está apresentando? Então, ele é um tema de caráter político, ele vem trazendo alguma abordagem social que precise ser
direcionada para algum tipo específico. Exemplo, vou tratar, o assunto fala sobre mães precoce. Então, eu tenho um público-alvo, que são crianças ou, né, adolescentes, numa faixa etária X, Y, Z, num determinado local. Esse é o meu público-alvo. Não significa que qualquer pessoa não possa ver. Qualquer pessoa pode ver. Porém, eu tenho um público-alvo. Quem eu quero atingir com esse meu projeto? Tá? Então, são coisas distintas. Classificação etária, deixar livre, qualquer um pode assistir, porém, o meu público-alvo é que aquelas pessoas específicas sejam atingidas com o meu projeto. E tem uma pergunta aqui muito bacana do Bernardo, que eu acho importante a gente responder, né? Deixa eu só falar da Luísa antes, que está aqui em cima. Luísa é um site do governo, né, de questões jurídicas, que eles detalham exatamente quais são as classificações etárias. Quando é classificação livre, quando é classificação de 12 anos, 14, 16 e 18. Né? Aí tem toda uma questão de cores, de marca, compreensão, tá? Mas a classificação ela é definida dessa forma. O proponente ele tem toda a responsabilidade jurídica do projeto. Então, por exemplo, a gente, lá na Companhia de Balé da cidade de Niterói, o proponente é a associação, que é a responsável legal por tudo isso. Então, o proponente incide em todos os aspectos. Se você não prestou contas, se a sua prestação de contas não foi aprovada, é a sua empresa que vai ficar sem poder concorrer. E aí, dependendo de cada lei, de cada estado, há 2, 3 anos, 5 anos, o tempo que for que ela for ficar inabilitada de acordo com as vias legais, né? Que essa lei está inclusa. Pode ser o artista? Pode. Lá na KBMK, muitas vezes a gente coloca para produzir, como nós somos os proponentes, dos projetos que nós criamos, né? E muitas vezes a gente faz parceria. Agora mesmo estou eu e o Thiago num livro chamado A Dramaturgia da Luz, onde o proponente foi o Instituto ETE, que era uma terceira empresa. Então, são 3 empresas. O Instituto ETE conseguiu a captação. Eu e o Thiago fizemos a produção. E o livro era de um artista, um iluminador chamado Paulo César Medeiros. Então, todas essas parcerias são possíveis. Não existe nenhum impedimento legal do proponente ser o artista. Problema algum. O MEI está aí para isso, né? O MEI, você é a sua própria empresa. E muitas leis aceitam o MEI, a grande maioria delas. Mas a partir do momento... também até pessoa física MEI e pessoas jurídicas em geral. Mas aquele que se colocar como proponente assume toda a responsabilidade legal. E aí, direitos e deveres. Então, você tem que saber exatamente quem é o proponente, se você confia na pessoa. Muitas vezes você faz a parceria, a pessoa fala assim, pode deixar tudo comigo. E aí o projeto sai da sua mão. E não era isso que você queria. Você queria poder administrar, produzir, organizar. Então, aí você tem que pegar a proponência para você, sabendo que é muito trabalho. Então, geralmente, a gente divide muito. O Thiago geralmente fica com a parte técnica e eu fico com a parte executiva. Mas isso não é uma regra. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto chamado Clássicos para Ninar, que é um curta de animação, onde eu estou fazendo a parte de produção e logística e o Thiago vai ficar com toda a parte executiva. Ele que está fazendo toda a prestação de contas. Por quê? Porque isso diminui a possibilidade de erro. Porque quando você tem que cuidar de tudo, você vai perder um prazo, você não vai entregar uma certidão, provavelmente por falta de tempo, né? Ou por você teve que apagar um incêndio aqui, porque produção é isso. Nem sempre tudo ocorre como planejado, né? A gente acabou de comprar um tripé que está com uma folga, então vamos ter que ir lá trocar. E aí o Thiago vai ter que ver essa nota caso a gente precise cancelar a compra. Entende? Então, essas parcerias, elas são fundamentais. Elas fazem com que a gente consiga emendar um projeto no outro, porque enquanto um está terminando você não pode esperar terminar tudo para começar o outro.
Porque nem sempre a gente consegue que tenham editais, então a gente tem que correr muito atrás. Então, qual é o ideal? Quando você está começando a finalizar um, já está escrevendo o outro. Então, o proponente é muito importante e a sua equipe, volto a dizer, é fundamental para essa execução ser próspera, feliz e de sucesso, tá? Agora, Mas não há impedimento legal. isso. E se for em relação à escrita, Bernardo, por exemplo, nesse caso que a Gabi deu do livro, quando a gente fala que o Instituto é o proponente e nós dois estamos na produção, a gente entende que esses três estão à frente do projeto e ainda tem a questão de ser um livro que o artista é o Paulinho. Então, quando a gente faz na descrição da proposta, a gente já deixa isso explícito, entendeu? Quem é o artista, quem são as pessoas envolvidas, para quê? Para depois, quando quem estiver avaliando ali o projeto, saber que tem uma equipe envolvida, saber que são empresas que se reuniram para dar credibilidade também, confiança de que aquele projeto vai ser bem executado. Porque aí tem uma empresa de captação, dois produtores com larga escala, né, com largo conhecimento no meio de produção. Então, ele vai avaliar ali e vai falar assim, pô, e um artista com mais de 30 anos de carreira aí. Então, você vai ver, logo na descrição da proposta, a pessoa já olha e já fala assim, ó, isso daqui tem pano para manga aí, porque interessante quem está à frente do projeto. As pessoas competentes, as pessoas, né, com renomadas e tudo mais. Então, quando a gente coloca isso já na descrição da proposta, já dá uma segurança para quem está lendo de que o projeto dali para frente ele vai ter um planejamento ou mesmo uma potência para ser realizado já a partir daí. Então, quem está à frente do projeto já é bom colocar todo mundo dessa questão equipe que você vai se juntar. Então, só complementando isso que o Thiago está falando, existe o que eles chamam muito de viabilidade da proposta. A viabilidade da proposta é exatamente você comprovar que você é capaz de fazer o que você está se propondo a fazer, né? E aí você vai me perguntar, mas, poxa, eu estou começando agora, como é que eu faço? Você vai escrever muito bem para comprovar que nesse primeiro projeto a secretaria pode investir em você. Então, muitos projetos agora da Lei Aldir Blanc, a gente precisava comprovar um tempo que aparentemente pequeno, foram 2 anos, né, de produção. Geralmente os projetos, quanto maior o seu projeto, mais tempo de estrada você vai ter, porque ninguém vai te dar 2 milhões, 3 milhões para uma pessoa que começou agora. Então, vamos começar com um projeto que comporte o tamanho da estrutura que eu tenho. Não é muitas vezes uma questão de competência, porque a gente nem conhece as pessoas para saber se elas têm competência ou não. É de estrutura, né? Então, você precisa ter uma quantidade de certidões, e aí você tem um contador por trás que vai poder te dar todo esse amparo. Projetos que incidem, por exemplo, com crianças, precisa ter uma assessoria jurídica, porque tem toda uma questão legal de responsabilização com crianças. Quanto mais um projeto que, não, eu vou montar uma estrutura na Quinta da Boa Vista. Nossa, incrível, mas você tem todas as certidões? Você vai ter perna para tudo isso? E ninguém vai dizer que você não pode ter. Você pode ser o cara. Só que você tem que deixar comprovado que você vai conseguir fazer tudo que você está propondo. E que o seu tamanho, enquanto instituição, enquanto empresa, enquanto produtor, vai dar conta de tudo que você está prometendo. Então, projetos com orçamento enormes e pouca estrutura, provavelmente vão sofrer diligências, porque você vai ter que comprovar o que aquela pouca estrutura é capaz de gerenciar todo aquele orçamento, entende? Então, isso tudo é bem importante na hora de pensar o proponente, na hora de escrever teu projeto, e se vale a pena fazer parcerias. Cuidado com quem você está fazendo parcerias, você precisa estudar essas pessoas, conhecer essas pessoas, né? Tudo isso. E aí você pode ter gratas surpresas. Thiago, estamos aqui, a gente não se larga nunca mais, entendeu? Então, assim, é porque as pessoas geralmente falam, cuidado, não sei o quê. Claro, tudo tem que ter cuidado, mas, gente, é assim quando a gente acorda de manhã, né? Mas também tem muita coisa boa, tem muita gente boa. E, geralmente, quem está produzindo é uma pessoa que está acostumada a resolver problemas, né? Apagar incêndios. Então, ela geralmente tem uma boa
disposição para fazer as coisas darem certo, né? Então, não vale a pena ficar com o pé atrás. Se você achar que você tem que fazer uma parceria, siga seu coração. Eu segui o meu e, ó, tá dando super certo até hoje. Obrigado. Bom, então é isso. Quanto à descrição da proposta, bastante coisas aí, bastante informação. É uma parte que eu daria muita atenção, quer dizer, na verdade é uma parte que eu sempre dou muita atenção, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu projeto. Então, ali você já pode cravar a pessoa ou perdê-la, entendeu? Então, é sempre bom dar muita atenção à descrição da proposta. Seguindo aqui, então, o público-alvo já falei brevemente. Deixa eu ver como é que passa aqui. Isso, eu tenho um comentário aqui da Elisete, e é verdade, porque realmente uma assessoria jurídica e administrativa e de imprensa, elas são fundamentais para o êxito de um projeto, né? Nem sempre a gente consegue recurso para ter tudo isso, mas mesmo que o recurso não seja tão grande, dependendo do seu projeto, é fundamental que você faça esse investimento, porque esse investimento vai te dar o respaldo para que seu projeto tenha sucesso. Então, eu super concordo que tem que ter uma assessoria jurídica, administrativa e de imprensa. Então, dando o próximo passo aí dos objetivos, né? E aí vai ser, de novo, é como se fosse um checklist. Tá? Eu penso nos objetivos como um checklist. Então, lá na descrição, eu já dei todo a descrição, né? Todo o resumo do que vai ser o meu projeto. Já direcionei quem vai ser o meu público-alvo. Agora eu vou pensar cá com meus botões ou com a nossa equipe, a gente senta e vamos perguntar um para o outro. Quais são os nossos objetivos? O que a gente quer com esse projeto? Né? E como que a gente vai realizar? Enfim, fazer agora um monte de perguntas um para os outros. E aí a gente tem que entender que alguns editais vão simplesmente chamar de objetivos, tá? A grande maioria, mas existem outros mais específicos que dividem isso em objetivos gerais e objetivos específicos. E aí a minha dica, porque é o mais comum de acontecer, tá? Muitas vezes vem escrito assim, objetivo, aí tem um parênteses para dizer como escrever, que seria exatamente isso, vir escrito sempre em tópicos, começando com verbos no infinitivo, tá? Então, fazer, dançar, realizar, produzir, executar e etc. Quanto aos objetivos gerais, a gente tem que listar genericamente o que esse tipo de projeto que você está pensando vai proporcionar, tanto o seu quanto qualquer outro parecido. Então, se a gente está falando de espetáculo de dança, qualquer outro espetáculo de dança vai pensar num objetivo que é promover a dança na cidade ou promover a dança no meu estado, levar arte para uma determinada região carente de atividades artísticas, sei lá, fomentar os profissionais da dança a se juntar, a se unirem, mobilizar. Entende que qualquer projeto de dança ou qualquer projeto cultural nesses tópicos que eu falei, eles contemplam isso? Então, isso são objetivos gerais. Assim, em geral, o que você quer com o seu projeto e que outros projetos poderiam acontecer dessa forma. Quando eu falo de objetivos específicos, elas são as minhas metas e que só o meu projeto vai ter. E aí é que distingue exatamente o que é o seu projeto. E aí você vai listar as especificações do seu projeto. Vai traçar essas metas de maneira concreta, expressando quantidades e qualidades que permitam avaliar posteriormente a efetividade do seu projeto. Então, quando eu falar, vou realizar 3 espetáculos do balé Romeu e Julieta no Teatro Municipal de Niterói, sexta, sábado e domingo, no dia 16, 17 e 18 de abril de 2021, esse é o meu projeto. Nenhum outro vai fazer isso. Entendeu? Se fizer, é plágio, é cópia, é qualquer outra coisa, porque esse é o meu projeto, eu defini isso. Então, quando você vem nos objetivos específicos, você vai listar agora essas coisas que o seu projeto vai conseguir fazer. Quantidade de público, quantidade de apresentação, estimativa de quantas pessoas você acha que vai conseguir juntar, qual o período de duração desse seu projeto. E aí você vai especificar quais são as suas metas, quando que você quer que ele aconteça,
entendeu? Então, tem uma distinção bem sutil, né, entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, mas elas são bem diferentes. Elas têm uma diferença sutil, mas é diferente, entendeu? E a gente tem que ter essa sutileza para entender o que eu quero distinguir de uma coisa e da outra. Isso eu acho bastante confuso, tá? Eu vou te dizer que até hoje eu tenho, às vezes na escrita, eu tenho dúvidas e aí eu escrevo todos os objetivos e depois eu venho dividindo quais são específicos, quais são gerais. Mas o importante, eu acho que sempre é colocar ali, começar com verbos em tópicos, os verbos no infinitivo, né, e colocar em tópicos, que aí você vai conseguindo se planejar dessa maneira. Não, só para complementar, eu acho bom assim dar exemplos, né? E aí voltando nesse exemplo do Romeu e Julieta que o Thiago falou, né? Qual era o objetivo? Produzir um espetáculo de dança contemporânea chamado Romeu e Julieta, com temática entre as duas famílias, que será apresentado no Brasil. Objetivos específicos: apresentar as 3 apresentações no Teatro Municipal de Niterói, de sexta a domingo, no mês de abril, no horário tal. A quantidade de público será estimada em 1.000 espectadores. Então, por quê? Depois eu vou conseguir mensurar se eu realmente atingi aqueles objetivos, né? Porque quando a gente coloca produzir um espetáculo, beleza, eu produzi, tá lá. Se eu apresentei, eu produzi. Mas e todos esses detalhezinhos que aconteceram? Toda essa parte que a gente pensou para que o projeto ficasse ainda mais ampliado? É através dos objetivos específicos que eu consigo determinar se eu alcancei todas as metas que eu previ, todas as metas que eu me propus a executar. Então, eu acho que isso facilita na hora de escrever, se a gente pensar nisso, sabe? O objetivo específico, o objetivo, ele é geral, e o específico são as minhas metas, são aquelas questões que eu quero para dizer que o meu objetivo foi concluído, porque não adianta eu produzir Romeu e Julieta e ninguém vê, né? Então, eu vou concluir a realização, o objetivo vai estar lá, mas o que eu atingi com isso? Então, entram os objetivos específicos. Acho que isso pode ajudar na hora de escrever. E sabe uma coisa também que eu gosto de falar, dos objetivos gerais? Quando a gente vai direcionar para vamos supor, uma empresa privada, né? Dentro do site, ou enfim, algum informativo sobre a empresa, vai ter lá, assim, missão da empresa, valores da empresa. Então, por exemplo, o Boticário, quando eu voltar no exemplo que a Gabi falou, né? Romeu e Julieta foi aprovado no Boticário da Dança. Um dos valores ou missões, eu não vou me lembrar exatamente, era exaltar a beleza do ser humano, alguma coisa, tá? Basicamente isso. E aí a gente foi e colocou isso dentro dos objetivos gerais. Qual era um dos objetivos de Romeu e Julieta para o Boticário na Dança? Era ressaltar a beleza do movimento, dos corpos artísticos, Então também dá para utilizar estrategicamente o que a empresa tem de valores e missão da empresa com o objetivo do projeto, porque aí quem está avaliando vai casar e vai olhar e vai falar assim, nossa, aqui, isso daqui tem tudo a ver com a nossa empresa, entendeu? Então, nesses objetivos gerais, dá para a gente casar essas questões com a empresa patrocinadora, com o edital de financiamento público. A gente vai lá no edital da secretaria e procura o que a secretaria pretende com esse edital, né? Logo nas primeiras linhas de um edital, vem dizendo quais são os objetivos do edital. Então, a gente vai lá, pega um trecho, vê e dialoga, vê, obviamente, se o seu projeto dialoga com aquilo e coloca. Então, é sempre bom também usar esses objetivos gerais para colocar essas questões de acordo com o seu alvo, que é o patrocínio. Passando para a justificativa, e aí eu volto naquela dica que a gente falou, que a gente sempre vai escrever e vai complementar a informação. A gente vai escrever e vai complementar a informação. A justificativa, ela é o ponto crucial do seu projeto. É onde você vai vender o seu peixe.
Então, ali você, normalmente, é o espaço que você tem maior inserção de caracteres, né? E às vezes vem limitado com 1.000 caracteres, 500 caracteres, 3.000, e na justificativa é 8.000, 10.000, 15.000 caracteres, né? Letrinhas, espaço, tudo mais. Então, a justificativa é onde o avaliador de projetos entende que ali é o grosso do seu projeto. É ali que você tem que mais ainda conquistar o leitor. Então, o que a gente vai se debruçar na justificativa? A gente vai pegar, eu faço assim, tá? Então, eu vou dar uma dica pessoal. Não é uma regra, não é uma obrigação, mas eu costumo fazer assim. Eu pego os meus objetivos e agora eu vou desmembrando eles. Então, se eu falei que eu vou realizar um espetáculo no Teatro Municipal de Niterói com a Companhia de Balé da cidade de Niterói, na minha justificativa, eu apresento brevemente. O Teatro Municipal de Niterói é um espaço cultural historicamente reconhecido pelos artistas da cidade, que tem a sua relevância na cidade, tal. A Companhia de Balé da cidade de Niterói já completa seus 30 anos em 2022 e, enfim, tem uma trajetória de sucesso, de carreira, por isso que seria o espetáculo Romeu e Julieta, já é, né, uma história de William Shakespeare, que há décadas, há séculos, há milênios, é muito bem conhecido e tudo mais. E aí eu faço uma união da importância do espetáculo, com a importância da companhia, com a importância do teatro, e justifico o porquê de realizar esse espetáculo com essa companhia, com esse teatro, nesse período. Entendeu? Então, eu começo a justificar. Se eu vou fazer um espetáculo em homenagem ao centenário de Joãozinho, então eu tenho que fazer nesse período, tenho que fazer um espetáculo que acontecer em agosto, porque vai comemorar o centenário de Joãozinho, uma pessoa, uma figura importante no meio artístico, cultural, Então, ali eu pego as minhas estratégias, as minhas metas, os meus objetivos e começo a justificar o porquê que eu estou fazendo isso. Então, observa, parece repetitivo? Parece, mas ele não é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou informar e vou justificar, vou explicar o porquê de eu resolver escolher esse tema, escolher esse teatro, escolher essa equipe, justificar também o que eu, lá na descrição, falei brevemente, quem são os artistas que estão à frente. Então, voltando ao livro que a gente citou agora, do Paulinho. Por que eu escolhi o Paulinho? Entendeu? Eu vou falar, o Paulo César Medeiros tem 30 anos de carreira, já fez mais de 500, sei lá quantos mil espetáculos, já iluminou os espetáculos mais famosos do cenário brasileiro. Então, eu justifico fazer um livro para registrar a memória e os trabalhos desenvolvidos por esse grande profissional. Então, começam a entender agora essa relação da descrição, o meu público-alvo, os meus objetivos, e aí eu começo a vir e detalhar essa justificativa. Então, é preciso relatar essa importância do projeto e o porquê da sua realização. Quais são as referências e reflexões inerentes ao projeto, e aí aqui também você vai abrir para explicar um pouquinho sobre a temática, né? Então, quando a gente falou lá de Casinha Feliz, por quê? Quais são as reflexões que a gente vai trazer? Quais são os questionamentos que esse espetáculo vai ter? Se for Cinderela, por que eu escolhi Cinderela em pleno século 2000, né? Em pleno século 21? Por que eu vou ainda falar desse tema? Quero recorrer aos contos clássicos para, né, resgatar essa memória. Tudo bem, então vamos justificando. Porque Romeu e Julieta. Então, quais são essas referências? Quais são essas reflexões do seu trabalho? E também o que você pode obter a partir da sua realização. A partir da execução do espetáculo, o que eu posso ter depois? Eu posso ter também esses debates, essas workshops ou circulação. O que eu posso vir a ter uma vez que eu realizei isso? Eu gero um espetáculo para poder fazer outros projetos, dar margens para outros projetos, sim ou não, enfim. Ali na justificativa você começa a explicar detalhadamente, ali sim, detalhadamente quais são os seus, o porquê de você estar fazendo aquilo, como que você vai fazer aquilo.
a importância de você fazer aquilo. E aí, se você vai chamar um patrocinador, o porquê que esse patrocinador foi escolhido e a relevância que tem do seu projeto para esse patrocinador vai estar na justificativa. Então, assim, deem mais ainda atenção. Se já era importante dar atenção para a descrição, a justificativa, então, é o que mais conta no projeto. Eu acho também importante acrescentar nesse exemplo que o Thiago deu do Romeu e Julieta, que é fantástico, porque assim, ele falou, eu linkei o teatro com a importância da companhia, né, e com a importância do Shakespeare. Mas por que o Balé de Niterói iria dançar Romeu e Julieta se tantas outras companhias no mundo já fizeram? Qual o diferencial dessa remontagem? E aí a gente começa a desenvolver o nosso apoio artístico, que nesse lugar cabe. Na justificativa, a importância é o meu diferencial artístico. Por que um patrocinador, ou por que uma lei de incentivo vai aprovar o meu Romeu e Julieta se todo mundo pode fazer o Romeu e Julieta? O que é o meu Romeu e Julieta? O meu Romeu e Julieta vai trazer um coreógrafo português, que é muito mais focado no personagem, no seu lado psicológico. Então, ele já traz aí a figura da mãe, a figura do Teobaldo, com toda uma carga dramática que normalmente você não vê nas histórias, que normalmente estão só centradas nos dois jovens apaixonados. Eu vou ter uma carga dramática que só a Companhia de Niterói pode dar, porque é uma companhia que mescla entre integrantes muito novos e integrantes com muita experiência. Então, a gente tem uma Isa Tokai, que vai fazer aí a mãe da Julieta, com uma intensidade de força que você não vai ter em outras companhias, porque as outras companhias não têm a Isa Tokai. E aí eu posso dar 1000 exemplos que tem lá na Companhia de Niterói, né? Então, assim, aí eu começo, além de linkar a importância, dar o diferencial, porque tem coisas que todo mundo pode fazer, mas tem coisas que só eu posso fazer. Então, só a gente pode produzir o Balé de Niterói, e só o Balé de Niterói pode dar essa cara, porque só ele tem essa especificidade. Só o Balé de Niterói tem essa companhia mais madura, que também tem pessoas jovens super vigorosas. Então, eu tinha possibilidade de buscar toda essa dramaticidade psicológica, todo esse apoio que esses personagens precisam, que são a característica do coreógrafo André Mesquita, porque eu tinha essa companhia na mão. Então, o Romeu e Julieta, que esse público que ia estar lá no Teatro Municipal de Niterói vai assistir, não é um Romeu e Julieta que ele vai ver com outra companhia, em outro teatro, entende? E esses diferenciais é que vão, nossa, então comprei essa ideia, vou investir, vou patrocinar, vou incentivar, né? Então, é muito importante, assim, que nessa hora, como o Thiago fala, que é vender o peixe, toda a sua argumentação está aqui. Artística, daquilo que você acredita, está tudo aqui, é nesse momento. Então, geralmente, eles dão 3.000, de 3.000 a 5.000 caracteres, que é justamente para você poder desenvolver todo esse seu pensamento, tá? É engraçado, é basicamente, sabe, criança que fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? É ali na justificativa que é a hora de você responder todos os porquês, você não deixar margem para quem está avaliando se questionar de nada. Está tão explicado, e aí a questão que a Gabi falou no início, né? De você ser, é o seu primeiro projeto, é o meu primeiro projeto, mas está tudo tão amarrado, está tudo tão bem explicado, que não vai deixar margem de dúvida para o avaliador. E aí ele vai aprovar o seu projeto. Então, essa questão de ler os editais para fazer o checklist de tudo que eles cobram, de tudo que eles exigem, e ter uma compreensão dessa escrita nesse formato que a gente está passando, de escrever todo o seu projeto, focar quem é o seu público-alvo, vir traçando ali os objetivos gerais e específicos, e depois desmembrar esses objetivos em justificativas, você vai deixar ali muito explícito tudo que você vai fazer, entendeu? Então, essas 4 etapas que a gente já começou aqui, elas são primordiais para você começar a desenvolver o seu projeto.
São os pontos bastante complexos, não vou dizer que são simples, mas eles são os cruciais do seu projeto. É onde a gente começa, a pessoa olhou o seu projeto, viu a apresentação, já se interessou no que ela vai ver na frente. Ela vai olhar os objetivos, vai ver, é plausível, é viável fazer, as pessoas que estão à frente são competentes e dá para organizar. A justificativa, ela vai ler, é importante, tem um diferencial, é inovador ou não, é original ou não, enfim. Você ali vai demonstrar isso tudo. A pessoa que está lendo, né, se for uma empresa, ela vai ver se condiz com as metas e objetivos e valores da empresa, ela vai ver se o público que está sendo atingido é o que ela procura, vai ver se a imagem, a estética, a questão de reflexões e temática são coerentes com os clientes ou o público da própria empresa, e aí ela, né, se for uma coisa bem escrita, ela não vai ter como negar, porque tudo condiz com o que você está se propondo a fazer. Uma das dicas que a gente sempre fala é isso, assim, você tem que ter muita certeza do que você vai fazer, sabe? Para você não ter essas dúvidas. E aí, voltando nessa dobradinha, né, eu e Gabi, a gente às vezes senta um para o outro e começa, um a perguntar para o outro, né, que a gente brinca de fazer advogado do diabo. A gente pergunta, mas e se chover? E se não for público? E se faltar luz? E se o cara do som atrasar? E se? E isso, e aquilo outro? Não, o que você quer com isso? E aí começa a fazer uma pergunta um para o outro, que a gente já sabe o planejamento de tudo que pode acontecer. Obviamente, entrevistas acontecem e a gente tem que mudar em cima da hora. Isso é nítido, mas se você está bem planejado, está bem organizado, está bem coerente com o que você quer desenvolver, essas coisas você vai saber manejar, manipular da melhor maneira possível. Então, falando aqui que essa questão do planejamento, né, a Bianca está falando, é para mostrar isso, é para mostrar que quem está escrevendo, ela sabe do que ela está fazendo, ela sabe do que ela está falando, né, ela vai mostrar a concretude da proposta e não vai ser um mero projeto aleatório sem relevância, sabe? Ele tem uma relevância cultural, social, educativa, enfim, você vai trazer toda a relevância do seu projeto. Você tem que saber defender o seu projeto, né? Para poder, se você acredita, qualquer outro vai acreditar. Então, é muito importante isso, assim, você também acreditar no seu projeto na hora de escrever. Mas o que me veio na cabeça quando eu estava falando dos imprevistos é que quando você escreve um projeto, obviamente, assim, você não pode mudá-lo de um dia para o outro, né? Você tem uma certa margem de modificação, mas também ele não é 100% engessado. Existem as coisas que ao longo do projeto acontecem, que são as readequações. Então, muita coisa pode acontecer, tá? Então, assim, eu previ que ia ser em agosto, mas chegou em agosto, não consegui captar o dinheiro. Aí você conversa com o patrocinador ou conversa com a secretaria, né, se for uma questão de incentivo, e faz uma readequação do seu orçamento, do seu cronograma. Falei que ia gastar X e vou gastar Y. Existe uma margem, né, uma margem de possibilidade para troca que você consegue trocar. Então, assim, não é 100% engessado, mas também não é 100% flexível. Tem uma margem aí que você consegue readequar. Então, tem muita gente que fica com medo de escrever ou de falar que vai fazer alguma coisa sem saber se vai realmente acontecer. Então, assim, eu sugiro que escreva, que pense, que planeja que seja dessa forma, e se porventura acontecer alguma coisa que você não vá conseguir executar daquela maneira, você solicita uma modificação, solicita uma readequação, tá? Isso é possível acontecer, sim. Complementando, as readequações precisam ser aprovadas. Não é porque você readequou que você pode sair fazendo. Você tem que aguardar a aprovação, né? Existe essa margem que você pode readequar sem aprovar, e aí cada lei tem a sua. Então, é preciso voltar naquele primeiro tópico, leia o edital da lei, né? Leia as resoluções dessa lei, e aí você vai saber a margem que você pode.
E se você precisa, além dessa margem, você precisa aguardar que a secretaria ou o órgão responsável te aprove essa readequação. E outra dica que parece super boba, mas ela é fundamental: não escrevam direto no site. Tiago Piquet me ensinou isso, mudou a minha vida. Site não salva. Site, você acha que está escrevendo 1000 caracteres e você tem 4.572. É uma loucura, gente. Então, copia e cola tudo que aquela lei precisa, coloca no Word, leia várias vezes, peça para informar o número de caracteres no seu Word. Não é bobagem, não é bobagem. Porque às vezes você está na hora de apertar o enviar, tá, faltou, sei lá, a descrição da proposta. Fala, impossível. Fiquei 2 dias escrevendo e simplesmente não salvou. Problemas acontecem. Então, assim, façam principalmente essa parte, objetivo, justificativa, detalhamento da proposta, é a espinha do seu projeto, né? A coluna vertebral do seu projeto. Se alguma coisa ali não salvou, se alguma coisa ali desalinhou, você vai ter que usar muleta para o resto da vida. Então, não vale a pena, assim, tenha isso salvo, abre uma pastinha, coloca lá o Word, depois você gera o PDF que a lei precisar, ou você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Existem editais que tem tempo que você pode ficar com ele aberto e que não salvam automaticamente. Então, tenham essa preocupação de verificar, porque tem editais que você envia, ele não informa que faltou informação. Então, perder um edital por isso é muito triste, você fica muito arrasado. E a gente pode falar que já aconteceu de tudo com a gente, né? Exatamente. Então, assim, não pensem que nunca aconteceu. Tiago, outro dia a gente estava falando e falou, cara, eu coloco post-it no meu controle remoto. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, no controle remoto não, mas se você abrir meu computador, tem dias que ele é um de cada cor, assim, sabe? Para não perder prazo. E isso não precisam ser soluções caras. Canetinha, papel durex, coloca lá na tua cara, sabe? Lá em Niterói, quem não, acho que a maior parte aqui não é de lá, a gente tem um super cronograma, super tecnológico, cartolina e canetinha. E a gente escreve lá de vermelho, escreve de borracha, com lápis e apaga. Então, são dicas que são simples de fazer e que no final dão um resultado fundamental para que você não tenha problemas, porque eles acontecem. Servidor cai, não deixem edital que vai fechar dia 29 para o dia 29, né? Ah, 29, meia-noite, amor, chega da 11, da 10, tá todo mundo lá, não roda. Às vezes 5 da tarde já não roda mais o site. Então, assim, a gente tem sempre uma coisa, a gente sempre coloca o prazo, tipo, 2 ou 3 dias antes, porque aí a gente fica tranquilo. Ah, mas vocês sempre fazem isso? Não. Às vezes a gente descobre no processo que faltou uma certidão que ficou com algum problema. E aí corre para resolver, para entender qual foi o problema que deu na certidão. Então, assim, problemas acontecem com todas as pessoas, mas eles são resolvíveis. Então, a gente resolve, só que a gente não pode resolver faltando 5 minutos para fechar o prazo. Isso acontece com vocês? Sim. Mas a gente tenta não, tá bom? Então, assim, 3 dias antes, pelo amor de Deus, para se poder ter tranquilidade. Não contem que vai sempre prorrogar o prazo, porque isso não é uma regra. Alguns editais prorrogam, outros não. É só a gente dos tópicos aqui, eu vou parar na justificativa hoje, né? A gente continua nas outras aulas, que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, se alguém tiver dúvida. Eu vou só comentar essas questões aí que a Gabi está trazendo, porque isso vai servir também para daqui para frente, né? Assim, essa questão de salvar no Word, né? A Luísa também está falando aqui do Google Drive, que a gente usa direto também. Essa é uma dica incrível, Luísa. Principalmente para quando, ainda mais agora na pandemia, que a gente não pode se encontrar, então a gente faz remotamente, né? Escrevendo remotamente. Isso é muito bom. É uma coisa que dá para salvar muitas vezes. Mas eu ia entrar nessa questão, assim, é sempre bacana conseguir entrar no meio de inscrição e fazer. Na próxima aula eu compartilho, porque agora eu não deixei separado, aí eu vou demorar a achar. Mas aí eu mostro para vocês como é que eu costumo fazer, de botar no Word, aí coloca ali, apresentação, tantos caracteres, objetivo, tantos caracteres, justificativa, tantos caracteres. E aí eu vou preenchendo e conferindo.
E aí, no momento que está ok, que está ali com o número de caracteres ok, eu só pego e copio dentro da caixa de texto do site. Então, também é sempre essa dica. Outra coisa que eu falo, que a Gabi está falando assim, né, um meio muito tecnológico, aqui, ó, gente, papel. Olha, papel. É um calendário que fica aqui do meu lado, eu vou marcando de canetinha, esse daqui está em branco porque eu acabei de receber, mas eu vou marcando de canetinha aqui, e aí atrás eu coloco o que é o meu prazo, o que não é, tananana. A pessoa é chata, gente, mas assim, não pode, perder prazo não pode. Então fica aqui, ó, do lado da minha mesa uma dica para vocês, porque às vezes eu não sou super tecnológica, eu boto no papel e escrevo atrás o que eu tenho que fazer. E aí o Bernardo te está perguntando aqui como é que está com a pandemia, essa relação, readequação, execução do projeto, prestação de contas e patrocínio, né? A gente já teve uma época pior, eu acho, né? A Lei Aldir Blanc, assim, nossa, eu bato palma para todos os esforços que foram feitos, tanto da sociedade civil, quanto com as relatorias e agora com as secretarias. A gente tem a sorte de ter uma secretaria no Rio de Janeiro e em Niterói, né, que a gente trabalha com as duas, que são fantásticas, que estão dando todo o apoio, todo o suporte. Claro que problemas aconteceram, mas ninguém esperava uma pandemia, né? Ninguém esperava, ninguém estava preparado. Então, é aquela coisa que você tem que executar fazendo não, é aprender executando, né? Então, assim, estamos conseguindo ter respostas dentro do prazo, sim. Estamos conseguindo fazer readequações, sim. Agora, esse projeto que a gente falou, né? Ele era um projeto que teria que ter sido entregue em maio de 2020. E aí, em março, começou a pandemia, as gráficas fecharam, a gente não conseguiu. E a gente foi junto, no caso, esse é do ISS, né? A prefeitura. E a gente teve todo o apoio, todo o entendimento. Agora mesmo, o livro tinha que ter sido lançado dia 29, e a gente não pôde fazer o lançamento por causa das questões de pandemia, né? A gente não achou correto juntar 100, 200 pessoas em qualquer lugar que fosse, por mais que a gente tentasse seguir as regras. É muito complicado, porque no lançamento de livro, onde as pessoas estão muito tempo sem se ver, todas iam querer se abraçar, se beijar, assinar, e era caneta para um lado, era caneta para o outro, a gente ficou com medo de perder o controle, e aí isso se tornar um problema, ao invés de ser uma comemoração. Então, a gente está fazendo a entrega dos livros, fez, né, no dia 29, para a Secretaria Municipal de Cultura, e eles super entenderam, apoiaram a decisão, né? Porque as vidas estão em primeiro lugar, os cuidados estão em primeiro lugar. E aí a gente vai aguardar quando todos estivermos vacinados e organizados, a gente vai fazer o lançamento. A maior parte dos projetos agora, como a gente está fazendo esse curso aqui online, né? O Clássicos para Ninar também vai ser um projeto lançado pelo YouTube. Então, a gente está se reinventando, né, dentro disso tudo que está acontecendo. E os patrocinadores também estão entendendo, né? Agora mesmo, você imagina, comprou um patrocinador, a visibilidade de marca que ele ia ter num lançamento, ele não vai ter nesse primeiro momento. Mas o que é melhor para ele? Não ter a marca nesse momento, ou correr o risco de ter a marca agregada a um lançamento que podia ter uma contaminação de Covid. Entende? É tudo muito fora da nossa mão. Então, assim, com o diálogo, a gente está conseguindo, eu estou dando exemplos reais que a gente está vivendo, né? Do nosso dia a dia como produtor, de ter que ir lá, ter que explicar, e ter que entregar o livro, dizer tudo isso, e conversar. Mas, nesse momento, o risco é muito maior e o problema que pode dar é muito grave, então é melhor menos é mais nesse momento, né? E não quer dizer que a gente está impedido de no futuro poder vir a fazer, né? Então as relações elas estão sendo mantidas boas relações. É claro que houve uma retenção nos patrocínios, porque as próprias empresas não sabem como tudo vai ficar, né? Mas, ao mesmo tempo, existem outras iniciativas que estão deixando com que a classe artística, que os produtores, né, que aos poucos comecem aí essa retomada cultural para que ninguém passe
situações ainda mais difíceis do que a gente passou ano passado, né? Mas aos pouquinhos eu acredito que esteja tudo se organizando. A cultura não está, né, no momento em alta, né? Isso tem que ficar bem evidente, né? Nem preciso detalhar muita coisa. Quem trabalha na área sabe a situação que a gente está passando. Só que tem essas ferramentas que, graças aos deuses e aos nossos antepassados, conseguiram firmar, que são as leis, né, de incentivo, que dão um certo suporte, que por mais que quem esteja no governo tente embrecar, existem coisas que não é possível, porque está em lei, tem que ser cumprida, senão, né, o próprio governo vai preso. Então, a lei Aldir Blanc, ela foi, nossa, crucial nesse momento de pandemia para poder ajudar muita gente a poder ter uma retomada em 2021, né? Então, por mais que 2020 tenha sido estagnado, 2021 já começa esses 3 meses, vocês vão ver muita gente produzindo, porque tem que produzir nos próximos 3 meses, e que já é um respiro para a arte, para a cultura em geral, poder começar os seus trabalhos, começar esse ano depois de um ano tão problemático. Mas eu acredito nisso, assim, eu acredito que muita coisa se desenvolveu também, né? Muitas coisas se inovaram, muitas coisas se digitalizaram, e aí as ferramentas de alcance, né, se multiplicaram. Então, também não foi só perdas que a gente teve, a gente tem alguns ganhos aí que em breve, né, mais para frente, a gente vai começar a reconhecer, porque realmente a gente está vivendo uma fase que está problemática de enxergar os benefícios, mas mais para frente, quando a gente sair disso tudo, a gente vai começar a enxergar muita coisa produtiva que foi gerada durante a pandemia. Mas, enfim, aliviando um pouco essa tensão toda, voltando aqui na questão de organização, só que a gente tem uns 5 minutos finais aí para falar, eu queria deixar também já registrado para vocês, nas próximas aulas, a gente vai continuar essas etapas de escrita de projetos, tá? Nós só falamos 4, devem ter mais, acho que no total vão ser 10 ou 12, não me lembro de cabeça, mas a gente vai trabalhando eles aos poucos, e nas últimas 2 aulas, pelo menos, a gente vai ver isso na prática. Eu vou mostrar para vocês dentro do site lá do sistema do Desenvolve Cultura, que é da Secretaria Estadual de Cultura, como que esses itens aparecem. Então, né, continuem aí, voltem amanhã e depois. O PDF, o PowerPoint que eu estou mostrando para vocês, eu vou transformá-lo em PDF para vocês terem ele também guardado. Lembrar que esse vídeo vai ficar salvo, para quem perdeu hoje e quiser vir assistir amanhã a aula, não se preocupar, que pode assistir o vídeo. E no futuro as últimas aulas vão ser gravadas também, disponibilizadas no YouTube, tá? Então, para vocês, quem precisar, estiver escrevendo algum projeto, querer rever quais são as dicas, quais são, sei que isso depois tudo vai ficar gravado. Também já deixar apontado, né, para vocês terem atenção, que o foco dessa oficina vai ser a Lei de Incentivo do Estado, mas a Lei do Incentivo do Estado ela só abre dia 1º de março. Então, eu preferi começar já ela agora em fevereiro para isso, para poder já ter esse aprendizado, já quem quiser já experimentar, escrever alguma coisa, já conseguir escrever em fevereiro, porque em março começa a inscrição na lei estadual. Então, já até lá vocês conseguirem se organizar. E falando de organização, esse é o ponto crucial, assim, para mim é fundamental, essa coisa que a Gabi brinca, né, de rei das planilhas, post-it no controle remoto, mostrei para vocês o calendário. Isso é muito, assim, não é só uma questão pessoal, que também mas na questão profissional, é de você ter essa praticidade na hora de escrever o seu projeto, sabe? É sempre bom, os documentos básicos, assim, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico, currículo, portfólio, não só seu pessoal, como da empresa que está sendo proponente. Então, toda vez que eu faço um projeto, eu coloco
eu abro uma pasta, né? Mesmo que seja de Romeu e Julieta, aí vou ter Romeu e Julieta, e dentro de Romeu e Julieta vai ter circulação, dentro de Romeu e Julieta vai ter oficinas. Então, a cada projeto no computador eu tenho uma pastinha para poder recorrer. Aí eu vou ter lá o meu Word para poder ver as escritas, enfim. Organização na hora de escrever projeto ela é crucial, assim, para conseguir esses editais. Então, ter lá uma pasta de documentos separada, reservada, para poder vocês conseguirem fazer todo esse trâmite que é inscrever no edital de apoio, de financiamento, qualquer coisa assim. A Marisa está perguntando quem... Tá, Marisa, eu li hoje, eu posso mostrar, eu não me recordo exatamente, deixa eu ver se está aberto aqui, a resolução que eles lançaram em 2020 ainda, se eu não me engano, a resolução 89. É isso mesmo, a resolução 89 de 2020, ela diz que vai ser aberto dia 1º de março. Tá? Então, até onde eu vi no site, é a mais atual. Eu dei uma olhada nisso antes de começar a aula, então não vi outra resolução, é 89/2020. Então, está lá marcado que é de 1º de março a 30 de novembro fica aberto as inscrições para a lei do ICMS. E no mais é isso, gente. A gente vai detalhar esses tópicos, tá? De elaboração de projeto. Quem já tiver dúvida para trazer amanhã, depois manda para mim, se quiser, no Instagram, qualquer coisa assim. Inclusive, que eu já me perdi quem foi que perguntou sobre a questão da classificação. Aí vai ter o link lá, eu já trago para vocês isso também certinho. E depois a gente vê na prática. E aí eu deixo aberto para quem quiser, à vontade, tá? Entrar em contato comigo com alguma dúvida recorrente quanto ao projeto, isso tudo mais, a gente vai destrinchando aos pouquinhos. É muita coisa para falar, é muita coisa para organizar, e aí esse tempinho ele fica curto. A Marise também já mandou aqui um WhatsApp para mim, a gente vai fazer, tá, Marise? O grupo, vou passar os contatos todos para o Thiago, ele vai organizar. E aí a gente vai se falando também no WhatsApp, até para dar um suporte, um apoio para tudo que vocês precisarem. Porque é isso, a gente está aqui junto para compartilhar, né? A gente vai estar de mão dadas, a gente vai sair dessa juntos. E eu sempre brinco com o Thiago, gente, a gente está dando toda aula, vai virar todo mundo especialista, né? Vai bombar. Vai ser o máximo isso, porque quanto mais gente, maior a demanda, mais eles têm que dar patrocínio, mais os editais têm que abrir, mais a gente tem que produzir, né? Então... Tá tudo certo. Obrigada a todas, todos e todes. Um grande beijo. Beijo. Até amanhã, gente.